futeboleiros, estamos chegando com mais um dia do Guia Tático do Futre em parceria com o Campeonato Brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre o Grêmio comandado pelo técnico Thiago Nunes. Como ele constrói jogo, como ataca, como se defende, como porta-se nas bolas paradas, tudo isso você vai conferir aqui no canal. Mas antes disso, deixa o teu like, ativa as notificações e, claro, se inscreve aqui no canal para aumentar ainda mais a nossa invasão futeboleira. O Thiago Nunes, ele chega com a grande missão no Grêmio de substituir Renato Portaluppi. Foram quase 5 anos do técnico gremista campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e que Thiago Nunes o substitui com esta missão de fazer a retomada da equipe nas principais competições, a utilização das categorias de base, e a gente vai ver muito disso, provavelmente já está vendo também nesse trabalho. Uma das peças mais importantes da equipe, e logo após a saída do PP da ponta esquerda, é o Ferreira. O camisa 11 tem sido muito importante, né, pelos números de criação de jogadas, de finalização, de jogador que tem muitos dribles, é um cara que tem sido muito importante nesse sistema ofensivo da equipe do Grêmio. Tanto é, a gente vê nas imagens também, que seu movimento, apesar de iniciar na esquerda, ele parte muito para dentro, quase como um segundo atacante, né? Tem muitas criações de jogada pelos lados do campo, em escanteios, finalizações sempre dentro da área, cortando para dentro, que é algo que a gente vai analisar daqui a pouquinho no campo tático. Mas Ferreira, Thiago Nunes, algumas peças importantes nesse momento do Grêmio e que a gente vai conferir agora como joga o tricolor no campo tático. E o técnico Thiago Nunes não deve fazer muitas alterações na equipe do Grêmio que a gente já vem acompanhando. É claro que tem o retorno do Kahneman, o retorno do Jean-Pierre, jogadores que estão se recuperando de lesão, além, é claro, da ponta direita, que vem a expectativa do Douglas Costa, que, segundo informações, inclusive, está muito prestes a ser anunciado. Mas o time no mais deve ter o Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman e o Diogo Barbosa, Thiago Santos, Matheus Henrique, o Jean-Pierre, Luiz Fernando, quando for anunciado aí o Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira, time do Grêmio definido já para essa temporada, esse início de campeonato brasileiro. E aí, nós começamos a falar já sobre a construção de jogo, porque o técnico Thiago Nunes traz algumas situações bem interessantes. Bom, o lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, ele sempre vai subir muito, né, sem a bola, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque a saída de bola, ela, se for pelo lado direito, a gente vai ver muito o Rafinha participando, se aproximando desses jogadores numa linha de defesa, o Kahneman nem abrindo tanto, o Jeromel também não, mas o Rafinha se aproximando. E aí o Thiago Santos podendo ser uma opção de passe, o próprio Matheus surgindo com opção de passe, o Luiz Fernando com opção de passe, e do lado esquerdo, geralmente o interno esquerdo que vai baixar, pode ser o Jean-Pierre, se a bola estiver invertida, vai pro Kahneman, Jean-Pierre, porque o lado esquerdo o Diogo Barbosa vai subir muito, Ferreira vai baixar como segundo atacante, e o Jean-Pierre que gosta muito de fazer esse movimento, né, como um interno esquerdo, vai baixar para receber essa bola e ver o campo de frente. Thiago Santos vai seguir dando opção de passe e o Matheus Henrique vai se movimentar. Mas a saída de bola, de maneira geral, a gente vai acompanhar muito isso, principalmente pelo lado direito, com o Rafinha ajudando, né, os defensores. O Rafinha tem sido muito completo nesse sentido, ajuda na saída de bola e depois a gente vai ver como ele ajuda também ofensivamente. É claro que o time do Grêmio também tem algumas situações, por exemplo, não é a característica tanto dele, mas ele pode fazer. O Rafinha vai subir e aí o Thiago Santos vai ser um terceiro zagueiro, né? Vai ser o cara que vai ajudar na saída. Com o Jeromel abrindo de um lado, o zagueiro da esquerda abrindo do outro, e aí os dois internos ficando mais próximos, com os laterais abrindo o campo, né? O Diogo Barbosa, o Rafinha, e aí dependendo do movimento dos pontos, indo um pouco mais para dentro. É algo que pode acontecer, o Thiago Santos desce só para abrir um pouco mais o campo para os laterais, para criar essa opção de superioridade, mas de maneira geral a saída tem sido muito mais com o Rafinha como esse terceiro homem do que a própria uma saída de 3 com o Thiago Santos. E aí na fase ofensiva, né, o Thiago Santos já vai ter subido, né, a gente já vai ver uma fase onde o Grêmio já começa a atacar o adversário já postado no campo adversário, a gente tem algumas situações bem interessantes. No meio-campo, o Jean-Pierre, ao invés de, e aí era um pedido do Renato, ele estar mais próximo da área adversária, ele vai seguir fazendo esse movimento de recuar como o interno esquerdo, e o Matheus Henrique que vai subir para pegar esse espaço de entrelinha. A gente tem visto o Matheus, inclusive, fazer alguns gols, né, já desde a chegada do Thiago, porque ele que vai fazer esse movimento. Vai seguir um trio de meio, mas Jean-Pierre vendo de frente. E aí, para não ficar um vazio nessa zona, o Matheus Henrique vai subir um pouco mais. É claro que nada impede do Matheus descer, aproveitar, tabelar por aqui, mas ele vai aproveitar muito também esse espaço.
Do lado direito, aqui é uma troca muito grande de posições. Em vários momentos a gente vai poder ver o Rafinha mais por dentro, é uma característica dele, com o Luiz Fernando aberto, né, gerando mais amplitude aqui pelo lado do campo. Mas em outros momentos, e não são poucos, é verdade, a gente vai acompanhar o Rafinha aberto e o Luiz Fernando no meio espaço, entre lateral e zagueiro, tentando fazer esse movimento de facão. Ele tem feito gols importantes nesse sentido, né, na Sul-Americana, e aí ele pode ser esse cara para receber o pivô e atacar por ali. Então aí formaria um trio, né, com Matheus, Rafinha e Luiz Fernando, podendo trocar as alturas, né? O Rafinha está mais por dentro, o Matheus Henrique está mais por aqui, o Luiz Fernando mais aberto e assim por sequência. Do lado esquerdo, a situação é diferente. Como o Diogo Barbosa e o Cortez têm a mesma característica, né, de chegar muito à linha de fundo, o corredor vai ser para eles. Eles que vão ser os caras que chegam no fundo, porque o Ferreira vai cortar para dentro sempre. Ferreira vai buscar muito esse jogo por dentro, seja na entrelinha, seja nesse meio espaço, mas ele vai estar sempre muito por dentro para finalizar jogadas, para abrir para o corredor, para tabelar com o Diego Souza, mas ele de fato vai fazer esse trabalho muito forte de partir da esquerda para dentro, deixando o corredor para o Diogo Barbosa, tá? E aí lá na frente, Diego Souza, o homem-gol da equipe, né, o centro desse sistema ofensivo, vai receber um jogo mais direto, né? Pode receber até mesmo passe direto do Jeromel, do Kahneman, dos volantes, para segurar, fazer o pivô, dominar, vai ter um desmarque curto, né? O Matheus Henrique vai estar com a bola, ele vai dar um pequeno desmarque para finalizar, Jean-Pierre vai chegar com essa bola um pouco mais dominada, vai dar o passe para ele desmarcar, mas o Diego Souza vai seguir sendo esse centro da equipe para os cruzamentos, para esses passes, vai ser o cara importante para finalizar as jogadas. Inclusive foi possível ver em alguns jogos um movimento bem interessante, que quando o Diego Souza baixa, porque ele tem um bom pivô, né, era um cara que era meia, inclusive em sua carreira, ele baixa um pouco mais, a gente vai ver esse movimento do Luiz Fernando Ferreira, quase com um losango no meio campo, eles fazendo essa diagonal a todo momento, né, para aproveitar o pivô do Diego, que vai tocar para eles, fazendo a parede. Então, em alguns momentos a gente vai poder perceber esse movimento que é muito interessante na fase ofensiva, mas o Diego Souza, de maneira geral, jogador bastante terminal nessa equipe do Grêmio. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre a fase defensiva do Tricolor. Adversário com a bola e o Grêmio vai marcar com duas linhas de quatro. O Jean-Pierre vai subir a posição junto com o Diego Souza e eles vão ser os responsáveis por fechar esse passo. O zagueiro vai tentar abrir para um lado, o Jean-Pierre vai cercar, o Diego Souza vai se movimentar, vai fazer esse movimento, né, para fechar esse passe. Mesma coisa, se a bola começar a ir para o outro lado, né, a gente vai ter aí já uma marcação mais forte do Luiz Fernando ali daquele lado, já vai ter esse movimento e todo mundo começa a ganhar alguns metros para apertar essa marcação. Então isso vai acontecer. Tem uma outra coisa bem interessante da gente falar, que em alguns momentos, né, digamos que o adversário está fazendo essa saída lá de trás, né, tentando, esse volante, por exemplo, vai tentar fazer esse movimento. Matheus Henrique vai subir. Vai subir para tentar fechar esse espaço, o time vai marcar quase que num 4-1-3-2, né? Fechando bem os lados, fechando essas linhas de passe, aí vai subir mais a marcação, mas isso de fato tem sido a marcação média do Grêmio. Uma pressão um pouco mais alta, às vezes esperando um pouco mais, mas com movimentos muito bem definidos. Fechando em duas linhas de quatro, ou até mesmo um dos volantes subindo para fechar esse outro adversário que vai tentar se apoiar para receber a bola. Porque no mais, vai marcar em duas linhas de quatro, vai marcar bem fechado, né, vai marcar nessa zona, e se o adversário conseguir passar dessa linha, e aí o Grêmio tiver que começar a recuar, a gente vai ver já a retomada do 4-1-4-1. Né? A gente vai ver esse movimento, né, do 4-1-4-1, porque aí vai ter três jogadores, o Thiago Santos vai defender essa zona de entrelinha, que a gente vai ver muito mais. Então esse é o grande ponto, né? O time vai começar a defender com essas duas linhas, mais um jogador fechando a entrelinha para não dar espaço, de fato, para não dar espaço, e aí sim vai fechar nesse 4-1-4-1, mas de maneira geral vai defender em 4-4-2, um pouquinho mais adiantado, com um dos volantes subindo essa marcação-pressão à equipe do Grêmio. Vamos falar das cobranças de falta laterais. O Grêmio tem uma força aérea bem interessante, né? Com o Kahneman, o Jeromel, o Diego Souza, o Thiago Santos, e de uma certa forma prioriza esses cruzamentos mais para dentro, né? No meio da área, com o Jeromel, o Diego Souza, o Kahneman pode aproveitar uma cabeçada aí na primeira trave, o Ferreirinha
se aproveitando de um rebote, mas de maneira geral, faltas laterais sempre para o centro. O Rafinha pode sempre aparecer como opção de passe, para um passe mais curto, né, para ir tentar destabilizar a marcação adversária, mas aí ele vem para um passe mais curto para tentar o Grêmio criar oportunidades, mas de maneira geral nas faltas laterais dessa forma. Nos escanteios, aí a gente tem uma variação maior dessas jogadas que a gente vai poder observar agora. Primeiro que em vários momentos é possível perceber o passe curto, né, para o Rafinha vai tocar mais atrás de repente para algum outro jogador, pode ser para o Luiz Fernando, pode ser para o próprio Matheus Henrique, para fazer o cruzamento, mas é uma das possibilidades. Se o cruzamento é mais fechado, tá, um destro, né, no caso aí, vamos lá, o Jean-Pierre cobrando do lado esquerdo, ou o Ferreira cobrando do lado esquerdo, né, um jogador que aparece muito cobrando desse lado, Ferreira vai cobrar mais fechado, aí o Grêmio junta mais jogadores nessa primeira trave, fica um na segunda e tem mais jogador no centro, mas como esse cruzamento vai ser mais fechado, tenta acumular jogadores aqui no setor, né? E quando são mais abertos, aí a lógica é a mesma das faltas laterais, né? Quando é um cruzamento, aí um destro do lado direito, né? A gente vai ver mais jogadores por dentro, nessa zona, né, central, e aí um jogador na primeira trave, um jogador na segunda trave, e aí o cruzamento mais aberto vindo para esses jogadores. Aí na fase defensiva a gente também vai acompanhar algumas mudanças interessantes. Nos escanteios defensivos a gente tem uma mudança do Grêmio para marcação mista, né? Então a gente tinha uma marcação individual no Grêmio com o Renato, agora com o Thiago uma marcação mista. 2 jogadores nessa zona um pouco da primeira trave, mais 3 jogadores nessa zona dentro da pequena área, próximo da pequena área na segunda trave, 2 jogadores marcando individual, né, os cabeceadores adversários, e aí alguém para às vezes fechar esse passe for mais curto, os caras para buscar, quem sabe, uma segunda bola, um contra-ataque, mas de maneira geral são 5 jogadores defendendo a zona e 2 jogadores marcando individual, podendo vir a ser 3, dependendo de como é a força aérea do adversário, mas geralmente com 2 marcando já nessa parte de maneira individual. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o teu like, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante pra gente. Se você ainda não acompanhou os outros vídeos do Guia Tático do Futuri, bom, vai na playlist e confere, porque tá muito legal. Um time por dia. Você confere tudo aqui no nosso canal. Grande abraço a todos.